Bom dia a todos nossos amigos ouvintes do vlog do Conde Lope de Villanueva. Alguém me pergunta se a greve dos caminhoneiros é legítima, se as reivindicações exigidas pelos caminhoneiros de fato justificam a crise que está sendo causada em todo o país de desabastecimento das cidades, enfim, a crise da economia que acaba piorando com esse tipo de atitude. Se nós analisarmos somente a questão de queda de preços dos combustíveis, digamos, o caso do diesel, ou então da gasolina, ou então do álcool, me parece que essa proposta é legítima, aparentemente. Obviamente que nós queremos pagar um combustível mais barato, nós queremos pagar comida mais barata, roupa mais barata, computador mais barato, livro mais barato, enfim. Nós queremos pagar por consumo mais barato, obviamente, com menor custo. O problema é o que os caminhoneiros reivindicam. Pelo que eu vi, na verdade, eles estão um tanto apavorados pelo corte dos subsídios que existem no diesel. Então, eu penso que para fazer uma greve e causar tanto transtorno para a população, para que haja a volta de subsídios no combustível, eu penso que essa reivindicação é mais do que ilegítima. Porque além do povo pagar pelo prejuízo que houve do desabastecimento das cidades e de várias regiões do país, por outro lado, de uma forma, no meu entender, muito equivocada e muito errada, os caminhoneiros estão exigindo que a população pague mais impostos. A reivindicação que os caminhoneiros deveriam fazer mais correta não é subsídio. A reivindicação mais correta que os caminhoneiros deveriam fazer é simplesmente tirar os impostos dos combustíveis. ICMS, o CID e muitos outros. Porque mesmo os caminhoneiros vão pagar esses impostos indiretamente em outros produtos. Então quer dizer, a reivindicação, embora ela aparentemente seja justa no sentido de redução dos custos, dos transportes, enfim, mas na prática esse aumento vai ser sentido em outros setores. E esses setores indiretamente vão prejudicar também os caminhoneiros. Como também vai prejudicar muito mais ainda a sociedade, porque haverá outros setores que pagarão a conta. Então vejam que, na verdade, infelizmente, essa visão corporativista, às vezes um tanto estreita, acaba não percebendo uma noção de conjunto. Óbvio que eu não sou crítico em si de uma mentalidade corporativa quando há uma reivindicação legítima de interesses. Contudo, quando nós observamos que se passou quase uma semana causando caos em todas as cidades do Brasil para uma reivindicação que, no meu entender, é muito aquém do que é esperado, eu penso que, na verdade, o Brasil está caindo no mais completo niilismo, como eu já falei em outros vídeos. E mais, nós observamos aqui que a rebelião dos caminhoneiros, de fato, também reflete certos tipos de insatisfações muito parecidas com aquela que vemos em 2013, quando houve aquela reivindicação do passe livre, do aumento de 20 centavos dos transportes públicos da cidade de São Paulo. Ou seja, uma manifestação que tinha como meta uma opinião X acabou sendo um canalizador de várias insatisfações populares. Então eu penso que essas reivindicações precisam ser um pouco mais racionais, precisam ser um pouco mais movidas pelo bom senso, e não o que aconteceu nesta semana e na semana passada, no que foi uma verdadeira tragédia, porque se criou uma situação extremamente de conflito, extremamente de desordem, em que uma nação inteira ficou à mercê de uma categoria social, de um grupo de pessoas. Então eu penso que foi uma atitude, no meu entender, não diria totalmente errada em alguns pontos, mas em outros com certeza sim, porque as reivindicações estão erradas. As reivindicações, de fato, vão trazer mais prejuízo à população e não vão trazer mais ganho.
Obviamente que seria esperar demais um caminhoneiro entender esses processos da economia. Também não vamos exigir que eles sejam, sei lá, um, um Keynes ou um Hayek, com certeza não serão. Mas, sem dúvida, é preciso também observar o fato de que o que assola o aumento dos combustíveis, além naturalmente da inflação, enfim, tudo, e dos prejuízos que o governo, tanto de Lula como de Dilma, deixaram ao país, há também a questão dos impostos. Impostos que são embutidos em vários elementos de consumo deste país, seja através dos combustíveis, seja através da energia elétrica. Eu posso falar aqui que no Pará, que nós temos uma Tucuruí, a hidrelétrica de Tucuruí, nós, paraenses, pagamos talvez uma das tarifas mais caras do Brasil. Eu fiquei assustado porque aqui no Pará se paga uma tarifa muito mais cara de energia elétrica do que de São Paulo. E São Paulo consome muito mais energia do que o Pará. Olha só que coisa absurda. Há muita gente que em São Paulo consome, sei lá, tendo computador, etc., paga R$ 100 no máximo. Talvez o clima também ajude, porque os paulistas em épocas de inverno não usam ar-condicionado e nós temos necessidade de usar ar-condicionado todos os dias. Porém, quando nós observamos que o problema do preço das tarifas aqui no Pará está relacionado aos impostos, porque se nós observarmos o quanto de imposto pagamos numa tarifa de luz, é de 1/3 a metade do valor da tarifa. Ou seja, quase metade da tarifa que você paga muitas vezes é imposto. Imagine os combustíveis. Quantos impostos você paga nos combustíveis? Às vezes é metade do valor. Às vezes até mais da metade. Isso tem que ser analisado. Não criar mais subsídio no combustível, mas é justamente o contrário, diminuir os impostos. Aí nós não precisaríamos de subsídio. Mas é claro que o governo não quer perder dinheiro. Os políticos não querem perder dinheiro. E vejam que dentro da escala de produção, essa categoria social é a mais improdutiva de todas, a classe política. É a classe política que está gerando uma boa parte dos problemas do país. É a classe política que está gerando todas as despesas e todos os endividamentos e todos os prejuízos que a grande parte da nação está, de fato, pagando. E é esse tipo de categoria que tem que ser atacada. Embora eu ache que a reivindicação dos caminhoneiros está parcialmente certa e parcialmente errada. Está incorretíssimo exigir que a população pague por subsídio. A população já paga impostos demais. População miserabilizada. População que deve pagar por, sei lá, um remédio, uma coisa, é imposto. É tudo imposto, 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 imposto. Há quem diga que haja isenção de comida. Isso é tudo mentira. Tudo imposto. Imposto para sustentar quem? Imposto para sustentar essas quadrilhas que saqueiam o país, essas quadrilhas políticas? Eu vou falar de uma situação que eu assisti aqui, cujo nome não vou falar naturalmente, de um certo político do Pará, que, se por um lado ele chega num programa de televisão e dá uma cesta básica, pense numa cesta básica da mais vagabunda que você possa imaginar. Tipo assim, você vai num atacadão da vida e o cara compra a pior cesta básica para a pessoa mais miserável do mundo. Aqui, sei lá, de Ananindeua, ou então, sei lá, do interior do Pará. O cara compra assim uma coisa assim que pra ele é troquinho. Tá? Um político que roubou milhões, saqueou, enfiou o erário público, se lambuzou com o nosso dinheiro. E dá troquinho para aquele pobretão que é carente de tudo, seja para ganhar o voto dele, no máximo, para dizer que ele é bonzinho. E enquanto isso, um sujeito desse é capaz de dar uma festa de 15 anos, uma festa do arromba, para a filha dele, em que um cara desse pode gastar, sei lá, 100 mil, 200 mil reais numa festa. É esse tipo de oligarquia que é odioso. É esse tipo de gente que a gente tem que repudiar da pior maneira possível.
Às vezes dá para entender porque há certas indignações populares que acabam sendo sobrecarregadas ou descarregadas numa certa elite. E a gente bota aqui entre aspas elite, porque elite significa o governo dos melhores, aquelas pessoas que representam bem a sociedade e não mal a sociedade. Ou seja, são oligarquias. Então, o povo muitas vezes descarrega nessas pessoas um determinado tipo de ódio pela insensibilidade que essas pessoas têm com relação ao sofrimento humano. Ou aquele sujeito que é incapaz de olhar o seu próximo, que está lá na miséria, fudido, mal pago, mas em compensação dá uma vida de rei, sei lá, a um cachorro ou uma coisa desse gênero. Infelizmente isso acontece nesse país. Tem cachorro que come comida gourmet nesse país. E enquanto isso, um sujeito lá da miséria não tem absolutamente nada. Ou então, um sujeito dá uma cesta básica bem vagabunda dos piores produtos, aqueles mais industriais, aqueles que tem cheio de carboidrato para matar o cara de infarto. E tá lá comendo do bom e do melhor, fazendo festinha pra filha, fazendo festinha pra esposa, fazendo festinha de casamento de 8 milhões de reais, esse tipo de coisa. Esse tipo de coisa nababesca. E o que é pior, está fazendo isso com o seu dinheiro, com o meu dinheiro, com o dinheiro daquele homem pobre ali que está morrendo de fome. Esse sim é o tipo de pessoa que nós temos que combater. Embora eu penso que os caminhoneiros merecem muita reprimenda pelas atitudes deles. Tem que ser falado. Olha, vocês estão direcionando errado a situação. Porque vocês não estão prejudicando a classe política. O Temer não vai cair por causa de vocês. O Temer tem a estrutura burocrática do poder. Ele tem um exército na mão. Ele tem todo um sistema na mão. E o que vocês caminhoneiros têm? Ainda assim, vocês conseguiram angariar a antipatia da população. Mas vai chegar um tempo em que essa antipatia vai direcionar contra vocês. Justamente porque as pessoas vão sentir no bolso, vão sentir o prejuízo. E, de fato, a reivindicação, no meu entender, como eu já falei aqui, parcialmente justa, parcialmente injusta. Porque, no fundo, vocês também estão querendo que a população pague pela conta de vocês. Então, meus amigos, é isso. É um país assim que já perdeu o senso das proporções. É um país que já perdeu o senso da realidade. Querem realmente uma reivindicação legítima? Exijam diminuição dos impostos no combustível. E detalhe, diminuição dos impostos no combustível sem aumento de impostos em outros setores. Se vocês fizerem isso, caminhoneiros, aí sim vocês merecem um aplauso de toda a população brasileira. Então, meus amigos, um grande abraço.